Olá, pessoal. Eu sou Ed Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que o tempo que você passou na diretoria do seu sindicato pode simplesmente não aparecer na sua aposentadoria se você não conferir um detalhe técnico no e-social? Muitos dirigentes estão chegando ao INSS descobrindo um buraco no CNIS porque a entidade ou a empresa não cumpriram o que está na instrução normativa que vamos analisar agora. Se você ignorar o que diz o artigo 152, seu benefício pode ser negado ou vir com um valor muito menor. Hoje vamos fazer uma leitura da instrução normativa 128, no que trata especificamente do dirigente sindical. Estamos falando das regras de comprovação e vinculação previdenciária para quem exerce mandato em associações sindicais. Vamos lá, direto para a tela. Artigo 151. O período de exercício de mandato de dirigente sindical rege-se pelo Decreto-Lei 1402 de 1939. Deve ser observado o disposto nesta subseção e as disposições previstas nesta instrução normativa quanto às comprovações relativas à categoria de segurado a qual estava vinculado antes do exercício do mandato. A partir da substituição da GFIP pelo E-Social, as informações relativas ao mandato de dirigente sindical serão disponibilizadas no CNIS. Na prática, o INSS diz o seguinte: não importa que você seja presidente do sindicato agora. Para a Previdência, o que vale é o que você era antes de assumir o cargo. Se você era empregado, continua sendo tratado como empregado. E a ferramenta para provar isso hoje é o E-Social, que alimenta o CNIS de forma automática. Aqui está o primeiro segredo técnico. Mesmo que o dirigente não receba a remuneração do sindicato, a entidade sindical é obrigada a informar o vínculo no E-Social. Se o sindicato for omisso, achando que por não pagar salário não precisa declarar, o seu tempo de serviço para o INSS fica voando. O responsável pelo pagamento, seja a empresa de origem ou o sindicato, deve estar claramente identificado no sistema. Veja o que diz, inciso 3 e o parágrafo único. No caso de afastamento por exercício de mandato sindical, cujo ônus do pagamento da remuneração seja exclusivamente do empregador, a informação do evento de afastamento no E-Social é facultativa. Parágrafo único. Nos casos em que o dirigente sindical identificar que não consta remuneração no CNIS, a comprovação da efetiva remuneração deverá observar o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 50. Se sua empresa de origem continua pagando seu salário integral enquanto você está no sindicato, ela não é obrigada a informar o afastamento no E-Social. Mas, se por um erro do sistema esse valor não cair no seu extrato do CNIS, a responsabilidade de provar o valor real é sua. Cuidado com a palavra facultativa. No direito previdenciário, o que é facultativo para empresas, muitas vezes vira uma dor de cabeça para o segurado. Se o CNIS apresentar divergências ou omissões, você terá que abrir um processo de atualização, o famoso acerto de CNIS, né? Usando as regras do artigo 50 dessa mesma instrução. Não espere o dia da aposentadoria para corrigir isso. No artigo 153, nós temos como provar o mandato. O período de exercício de mandato deve ser comprovado por meio de ata da Assembleia Geral do órgão de classe referente à respectiva posse registrada em cartório, bem como por meio dos comprovantes de remunerações. Para o INSS, não basta um crachá ou uma declaração simples do sindicato. Você precisa da ata de eleição e posse. O detalhe que faz o pedido ser indeferido: a ata precisa estar registrada em cartório. Se você tem apenas a ata assinada, mas sem o registro público, o servidor do INSS pode travar seu processo. Além disso, guarde seus olerites, né, os comprovantes de remuneração, pois eles são fundamentais se o sistema do governo falhar.
nós temos a regra de 1997, né? No período de 24 de março de 1997 a 10 de novembro de 1997, o dirigente sindical manteve a vinculação na condição de equiparado a autônomo, ou seja, contribuinte individual, se remunerado somente pelo sindicato. A partir de 11 de novembro de 1997, mantém, né, durante o seu mandato, a mesma vinculação ao RGPS de antes da investidura. Aqui o INSS separa os antigos dos novos. Se você foi dirigente em 1997, a regra mudou no meio do caminho. Isso é um ponto de revisão histórica. Se você exercia mandato entre março e novembro de 1997 e recebia apenas do sindicato, você era considerado contribuinte individual, autônomo. De novembro de 1997 em diante, a lei simplificou. Você mantém a mesma categoria que tinha antes. Se era seletista, continua sendo segurado empregado para todos os fins, independentemente de quem paga a conta. E, como vimos, a vida do dirigente sindical perante o INSS é cercada de burocracias específicas, especialmente no registro do E-Social e na validade das atas de posse. Se o seu CNIS tem um buraco justamente no período em que você estava lutando pela sua categoria, o erro pode estar na falta dessa ata registrada ou em uma omissão da entidade sindical no sistema. E o impacto disso? Um atraso de anos na sua aposentadoria ou um benefício calculado com salários mínimos onde deveria haver o teto. Esse vídeo lhe foi útil? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.